E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai falar de um tema complexo, né? Que é a questão da avaliação da posição e do planejamento. Então, o que seria a avaliação, né? Seria a coisa de você falar quem está melhor na posição, né? Então, por exemplo, o computador dá avaliação em números, né? Só que não adianta nada pra gente porque número é número, né? Não vai falar o que eu tenho que fazer porque um lado está melhor, porque o outro lado está pior, tá? Então, existem alguns elementos nas posições onde algumas coisas vão acabar importando mais que as outras e aí a avaliação é feita, certo? Então, o computador dá em números e a gente precisa de conceitos, né? A questão da vantagem posicional. São baseados em elementos posicionais. Então, por exemplo, a gente já viu muitos elementos posicionais durante o curso, né? Então, aqui, segurança dos reis, atividade das peças, estrutura de peões, peças mal colocadas, estruturas de peões quebradas, estruturas de peões típicas também. Então, a gente vai começar a juntar tudo isso para a gente saber quem está melhor aqui na posição e o que a gente pode fazer na posição para tentar melhorar ela. Então, eu vou mostrar entre grandes e enormes aspas, guia, alguns elementos para vocês. E aí vocês podem acabar criando sua própria maneira de fazer isso, tá? Baseado nos elementos. Então, a questão é a seguinte, a gente tem que focar nos elementos mais importantes da posição. Então, a gente não vai falar de tudo de uma vez, né? Até porque isso é muito imprático. Numa partida, a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Vamos lá. Aquele peão ali tá fraco, aquela estruturazinha tá fraca. A gente tem que ser um pouco mais prático, né? Então, é o seguinte. Eu vou focar em 4 elementos aqui, né? Primeiro de tudo, segurança dos reis. Né? Qual rei? Vamos fazer essa tabela de comparação, né? Qual rei está seguro? Qual rei está mais seguro? Se um dos reis está exposto, se um dos reis está estourado, tem alguma fraqueza. Material, né? Vantagens materiais, né? Mas também trabalho de peças em equipe, né? Então, por exemplo, bispo contra cavalo, esse tipo de desequilíbrio, tá? Atividade das peças, ver se as peças estão em casas boas ou em casas ruins. E, por fim, estrutura de peões. E a estrutura de peões acaba... E aí, juntando esses 4 elementos, a gente vai acabar criando o nosso plano, né? O plano na posição. Por isso, eu fiz a aula... eu juntei os 2 elementos, porque eu acho que são muito importantes, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de segurança dos reis. Isso aqui é uma partida muito famosa do Short contra o Timo em 1991. E vamos comparar a posição dos 2 reis. A gente vai tratar cada elemento separadamente e depois vai juntar tudo. Tá? E nessa ordem é importante, tá? Porque a segurança não adianta você ter tipo 2 torres a mais e tá levando mate, né? Porque seu rei está exposto. Então, por isso, por exemplo, a segurança dos reis vem primeiro. Então, assim, vamos lá. Vamos comprar os 2 reis das brancas. Os 2 reis, né? O rei das brancas tá aqui em G1. Ele tem certa debilidade porque o peão de H avançou. Todo avanço de peão debilita o próprio roque, é legal sempre lembrar disso, né? Todo avanço de peão debilita, né? Mas aí cabe saber se o adversário consegue explorar ou não. Então, no caso aqui, a resposta é não, né? Não tem como as pretas chegarem perto do rei das brancas, né? Com o peão H4 e tal. Só se jogar tipo um lance com o cavalo G5. Aí sim estaria muito exposto o rei das brancas, né? Por causa da bateria aqui, né? Mas é só não tirar o rei aqui que tá suave. E o rei das pretas, né? O rei das pretas já está muito mais exposto, né? Porque os peões meio que avançaram e deixaram muitas casas em voltas fracas, né? Principalmente as casas pretas, tanto que a dama em F6, né, tá controlando muito bem as casas pretas aqui. Pensando nisso, sempre que o rei estiver exposto, vai ter chances de ataque, sempre, mas tipo sempre mesmo, assim. E aí acaba levando para o plano, né? Eu não vou falar dos outros elementos agora, porque o que eu vou mostrar aqui é a segurança dos reis, né? Então a partida seguiu o rei H2 aqui. Torre C8. As pretas não tem o que fazer, não tem nenhum lance ativo aqui. E veio o rei G3. Torre de C8, rei F4. E depois de bispo C8, rei G5. E as pretas abandonaram, porque não tem como evitar rei H6 seguido de dama G7, né? Então esse aqui é um caso muito explícito, né? Que o rei das pretas está exposto, está fraco, está com a proteção enfraquecida. Então, a gente vai ver mais alguns exemplos, mas seria isso, né? Segurança dos reis, né? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, material.
Então a gente tem um caso muito claro, explícito aqui. As pretas têm uma torre a mais, né, que é a torre de H8, só que a posição está igual, né? E isso se tiver realmente igual, porque, bom, a gente vai ver aqui, né? Só que a torre de H8 não entra para a partida, ela não está ativa, ela não joga simplesmente, ela não entra para o jogo. Então aqui é como se o material tivesse igual de fato, né? E aí, bom, os reis estão mais ou menos seguros. O rei das pretas não está tão seguro assim, né? Porque pode ter alguns elementos, alguns temas de mate. Tanto que se a torre sair daqui da oitava fileira, já leva mate, né? Então o rei das pretas não está tão seguro, né? Então, no quesito segurança dos reis, as brancas estão ganhando, né? E aí, no quesito material, está equilibrado. E aqui as brancas conseguem jogar B4 aqui. E aí avançar essa maioria aqui na lá da dama. Tanto que eu vou até seguir as sugestões do computador aqui, só para vamos ver o que acontece, né? A6, C5. Ele fala bispo E6 aqui. Tá, ok, acho que eu pendurei. Mas, lance como torre E7, então. Aí A5, B toma 5, B toma 5 e aí C5. Né? Agora, a partir do momento, aí ó, tá vendo? O computador, nossa, o computador demora muito para entender, né? Por causa que aparentemente as pretas estão com uma torre a mais. Só que a torre não joga, as peças das brancas são muito mais ativas do que as peças pretas, né? E o rei das pretas continua exposto, tá? Então, já mostra, né? Tanto que antes ele dava igualdade aqui, né? O computador, se a gente voltar um pouco, tá dando igualdade, né? E depois de torre 7, ó, 0, 0, vamos ver se aumenta. Tá, torre B8, C5. B toma C5, B toma C5, vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Ele demora um pouco para entender, né? Que é curioso, né? Mas justamente por isso, né? E aí, agora que ele entende que tá vindo tipo D6 e C6, as peças brancas são muito mais ativas. Tá. Beleza. E aqui eu vou ilustrar a coisa da estrutura de peões, né? Então, vamos comparar aqui os elementos de novo. O rei das brancas tá seguro, né? Tem um monte de peça em volta, não tem nenhuma debilidade no momento. O rei das pretas também está relativamente seguro, tem um bispo aqui em volta. Sempre que tiver uma peça menor em volta, tanto que eu mostrei na aula de segurança dos reis, eu acho, né? A questão de ter uma peça menor em volta, para dar aquela segurança a mais para o rei. Tá, então aqui, os dois reis têm peças menores em volta que, de fato, né, seguram, consolidam a segurança dos reis, né? Material tá igual, né? Só que aqui tem um desequilíbrio material, né? E aí eu queria falar disso também. Tem um cavalo contra bispo. Então, aqui temos uma posição fechada, onde, em teoria, o cavalo vai ser melhor, né? Então, aí as brancas já têm uma pequena vantagem, tá? Então, a gente já compara esse desequilíbrio aqui. Atividade das peças, né? O bispo está limitado pelos próprios peões, então ele está uma peça passiva. O bispo de G7 também está meio limitado. O bispo de G2 está atacando o peão de D5, que é uma peça isolada. O cavalo em F3 não está tão ativo assim, mas está numa casa normal. O cavalo em C3 vai acabar indo para A4, né? Ele pode ir para A4 e C5. A torre de Sião está numa coluna semiaberta. A torre de E8 está numa coluna semiaberta. Então, tão ativas, estão mais ou menos ativas. A dama de D1 vai ser desenvolvida ainda. A torre de A8 provavelmente vai vir para C8, né? Que é onde ela vai disputar a coluna semiaberta. Então, pode-se dizer que está mais ou menos equilibrado. E aí que entra a coisa, né? Muitas vezes, nessa questão da avaliação, a gente vai acabar discordando um do outro. E aí que entra, e a gente vai aumentando o nosso vocabulário nessas posições, né? Porque a gente percebe isso, a gente discutindo, né? Como eu estou conversando, entre aspas, com vocês, né? Vocês podem colocar aí nos comentários o que vocês acham das posições, né? Qual é a avaliação da posição para vocês, né? E aqui e aí a estrutura de peões, né? As pretas têm 3 ilhas de peões, as brancas têm 2. E aí que entra a coisa, se as pretas não tiverem nenhuma compensação, né? Um elemento posicional que compense essa estrutura quebrada, as brancas vão ter uma posição um pouco melhor, né? Porque ela vai ter uma estrutura de peões melhor. No caso, a compensação aqui das pretas seria o par de bispos, mas o par de bispos não está jogando, né? E esse é o problema. Então eu acho que aqui a posição das brancas é um pouco superior. E aí, pensando nisso, a gente vai tentar explorar as vantagens, né? Então aqui, e aí que vai falar o plano pra gente, depois de fazer essa pequena avaliação, a estrutura de peões.
Então aqui a estrutura das brancas, né, controla muitas casas, principalmente a casa de C5 aqui. E aí, tanto que na partida seguiu H4, bispo F6, cavalo A4 para entrar em C5, né? Ativar a torre e o jogo das brancas vai ser totalmente na ala da dama, tentando explorar a fraqueza do peão de D5 também. E as pretas vão tentar fazer o que, né? Tentar abrir o jogo. Na partida, as pretas não conseguiram fazer isso e eram para ter perdido, né? Eram para ter perdido porque eu estou mostrando alguns exemplos meus aqui, né? Contra grandes mestres. Eu não vou falar quem são cada um deles, mas sigo mais um pouco, né? E a gente chegou numa posição assim, onde o rei das pretas ficou um pouco exposto de novo, mas no final da partida eu acabei... meu tempo acabou, né? E aí o cara derrubou minha seta, safado. Mas, enfim, aqui mais uma partida, né? E aí vamos tentar juntar esses elementos, né? Então, vamos tentar avaliar essa posição aqui. Segurança dos reis. O meu rei tem uma peça menor em volta, né? Eu estou de brancas aqui. Eu vou até virar aqui o tabuleiro para alguns, porque são exemplos práticos meus mesmo. Então, esse aqui. O rei das brancas, o meu rei, né? Tá relativamente seguro. Tem um peão em G3 aqui que pode ser que acabou debilitando algumas casas, né? Então eu tenho que ficar de olho nisso. O rei das pretas está mais seguro que o meu rei, isso é um fato. Um pouco mais seguro, né? Porque tá com todos os peões ali em volta, né? Na posição normal, e tem uma peça menor em volta, né? Beleza. Material tá igual. Atividade das peças, né? Eu acho que as minhas peças são um pouco mais ativas que as peças das pretas, né? O bispo de C3 está ativo, né? Está numa diagonal livre. A torre em D3, seguido de torre de AD1, estão numa coluna aberta. O cavalo em F3 pode ir para E5 em alguns casos, e a dama está numa coluna semi-aberta. O que falta para as pretas, né, mais ou menos equilibrar a coisa, é pôr as torres em jogo, né? E a questão da estrutura de peões. A minha estrutura de peões é pior, né, porque tem um peão em B5 que é fraco e o peão de C tá atrasado aqui na coluna semi-aberta, né? Só que eu tenho atividade de peças para compensar isso. Então isso já mostra a questão dos desequilíbrios também, né? Eu tenho uma estrutura um pouco pior, mas eu tenho as peças mais ativas, né? E aí, bom, eu joguei A4, defendendo o peão de B, torre de AC8, e aí eu pus o cavalinho A5, né, centralizando o cavalo. VH6, e aí eu pus o cavalo em C6, ativando o cavalo, e aqui as pretas acabaram jogando torre por C6, B toma C6 e dama toma C6, né? E bispo para F6, bispo para F6. E é aquela coisa, né? Eu tenho agora como é que está o equilíbrio, né, da avaliação. Meu rei está um pouco mais exposto, né? Coisa pouca, não acho que as pretas vão conseguir explorar. O rei das pretas continua muito seguro, né? Continua com a estrutura mais ou menos semelhante à parte anterior, e o bispo aqui segura em volta. Só que a questão do material entra agora, né? Porque agora eu tenho uma qualidade a mais, né? E aí depois de torre de AD1, eu acabei pendurando o peão já, né? E aí entra aquela questão, né? Eu tenho material a mais, minhas peças são ativas, né? Estão mais ativas que as peças do preto. E a estrutura de peões está pior, né? A minha estrutura está um pouco pior, mas eu tenho material a mais. E questão de importância, o material é um pouco mais valioso que a estrutura de peões, né? Então aqui eu tenho uma vantagem considerável, né? Eu acabei perdendo a partida depois, porque mais um safado que derrubou minha seta. Mas, whatever, é a vida. Mas eu só estou mostrando essas partidas porque são partidas da minha prática e também são partidas que eu joguei contra jogadores bem fortes. Agora para o próximo, e aqui eu estou de pretas, então vamos tentar avaliar essa coisa de novo, né? Tentar fazer esse pequeno teste de avaliação e tentar achar os lances candidatos para a gente. A questão da avaliação também é importante lembrar disso, que é o seguinte, né? A avaliação vai te ajudar a achar um plano correto, né? Porque às vezes a gente não vai poder jogar o lance que a gente quer, mas a gente vai ter que jogar o lance que a posição pede, tá? Então não adianta você querer fazer tipo um lance que vai atrás de material, né? Enquanto o seu rei está levando ataque. Então você precisa entender, avaliar a posição corretamente para descobrir o plano certo, para descobrir o que a posição está pedindo, para tentar fazer o lance correto. Então aqui vamos tentar avaliar o que está acontecendo. Os reis. O rei das brancas está seguro, tem uma peça menor em volta.
Jogou um H4 aqui, mas é por funções de ataque. Né? O rei das pretas. Então, aqui é um caso, né? O rei das pretas não tem um cavalo, por exemplo, em F6. Principalmente o cavalo em F6, né? Então, ele é suscetível a levar ataques, tá? Tanto que as peças das brancas já estão apontando para cá, né? Então, eu preciso ficar de olho nisso. Eu preciso realmente ficar muito atento a isso. Né? Tanto que o meu último lance foi bispo E8, já para... em alguns casos, o bispo pode segurar aqui a cadeia de peões. Tá? Então, o meu rei está um pouco mais exposto. Pouca coisa. Então, as brancas têm uma leve vantagem nisso. Material está equilibrado. Né? Não tem nenhum desequilíbrio e os dois lados têm 6 peões e peças iguais. Atividade de peças. Eu acho que aqui está mais ou menos equilibrada a atividade. Né? Tem um bispo em D3 apontando para o meu rei. Bom, tem um cavalo em C6. Vamos pegar as peças das brancas primeiro. Né? O bispo de D3 aponta para o meu rei. O cavalo pode ir para G5, o bispo também pode ir para G5. A torre ainda não entrou no jogo, a torre de D1 já está numa coluna semi-aberta. As pretas, o bispo foi para E8 para dar uma segurança aqui para o rei, mas não é uma peça ativa. O bispo de G7 está numa casa normal. O cavalo C6 também está numa casa normal e ataca o peão de G5. A torre está numa coluna semi-aberta. A dama está numa casa normal também, então está mais ou menos ativa, martelando o peão de E5 e a torre ainda não entrou no jogo. Então eu acho que está equilibrado esse quesito. E aí a estrutura de peões. Eu tenho uma estrutura de peões melhor do que as brancas, né? Que tem uma ilha a mais, né? Principalmente o peão de C3. Então, nesse quesito eu tenho uma pequena vantagem. Mas as brancas têm uma pequena vantagem no quesito rei, né? Então, a minha compensação é que eu tenho uma estrutura de peões melhor. Então, o que a gente sabe de estrutura de peões melhor, né? Se a gente simplificar a posição, vai ser muito mais fácil de atacar, explorar essas fraquezas na estrutura, né? Então, aqui qual vai ser a minha ideia? A minha ideia vai ser tentar simplificar a posição, especialmente, já que o meu rei está um pouco exposto, tentar trocar damas, porque as damas vão diminuir as chances de ataque, né? Então, aqui, o branco jogou bispo G5. Eu joguei com H6, que debilita o meu rei, né? Eu tenho que ficar atento agora, porque dama E4 ganha mais força. Né? Veio o bispo por E7, e aí eu joguei cavalo por E7. A minha ideia é trazer o cavalo para dar mais segurança para o meu rei, né? Então, principalmente se o cavalo for para F8, né? Já que o peão de E5 tira a casa de F6 o cavalo. Então, veio dama E4, cavalo G6, e depois de H5, cavalo F8, né? E agora o meu rei ficou um pouco mais seguro, porque tem uma peça menor segurando a casa aqui, né? E aí seguiu torre de A1, e aí eu vim com bispo C6, ativando o meu bispo, dama E3, e agora eu joguei bispo por F3. E agora G por F3. Né? Agora vamos tentar avaliar essa posição de novo. O rei das brancas está aberto agora, está completamente aberto, não tem mais nenhuma peça em volta. E a estrutura de peões em volta do roque ficou fraco. Né? O meu rei está seguro, né? Tem uma peça menor em volta, tem uma coluna G que eu preciso ficar atento. Isso é importante, mas no geral ele está seguro. Material, agora tem um desequilíbrio material, né? Cavalo contra bispo, certo? Mas o material continua igual. A atividade das peças, mais ou menos equilibrado, porque a torre de C1 não está fazendo muita coisa, né? E eu ainda não coloquei minha última peça em jogo. O bispo de D3 é uma peça ativa, a dama de E3 está mais ou menos ativa também. A dama em C7 martela o peão de E5 e martela o peão de C3, certo? E aqui, estrutura de peões. A estrutura de peões das brancas é horrível, horrível, né? Então aqui são 4 ilhas de peões contra 2 das pretas. Então aqui eu levo clara vantagem, né? Então eu tenho uma posição um pouco melhor. Então aqui pensando nisso eu joguei o quê? Torre D5, para ativar o resto das minhas peças, né? Colocar a última peça em jogo e aproveitar para atacar o peão de E5. F4, torre de AD8, né? Rei H2. Eu joguei com B6 para defender o peão de A7. Bispo E2, torre D1, torre D1. E aqui simplificou um pouco a posição, justamente por quê? Porque eu tenho uma estrutura de peões melhor. E aí nos finais vai ser mais fácil de explorar. Peão por torre por, bispo por D1. E aqui eu acabei ganhando no final depois. Justamente por causa dessa questão da avaliação. Aqui mais um exemplo. Então, segurança dos reis. O rei das brancas não tem uma peça menor em volta, né? Então já é uma coisa para a gente ficar de olho. Já não tem uma peça menor em volta. Em teoria, os peões estão ali mais ou menos seguros, certo? Eu vou voltar aqui o lance, só para ilustrar. Então, aqui
Material está mais ou menos equilibrado, não tem nenhum desequilíbrio, né? E o material está igual. Atividade de peças, né? Vamos pensar aqui, o cavalo está numa casa normal, o bispo de G7 está numa casa normal também. O bispo de C8 não foi desenvolvido, mas ele está apontando ali para lá do rei. A dama de C7 está numa casa normal também, apontando para lá do rei. E as torres não entraram no jogo, né? As peças brancas, a dama e o bispo estão um pouco estranhos aqui, porque a dama pode ser atacada na coluna B. A dama e o bispo estão pressionando o peão de F7. O cavalo em C3 está numa casa normal, mas ele está limitado também pelo peão de C6. Né? Ele não consegue dar seus pulos. E as torres das brancas ainda não entraram no jogo. Bom, eu acho que aqui é que eu acabo jogando o lance torre B8 aqui. Mas vamos um passo de cada vez. E estrutura de peões eu estou claramente pior aqui, né? Porque tem uma ilha a mais, né? O peão de C6 e o peão de G7 estão isolados. Mas eu preciso compensar isso de alguma forma, né? Então eu vou compensar isso com atividade de peças. Então eu joguei torre B8, ativando minha peça e atacando a dama. Então o lance vem com ganho de tempo. Dama C2 e agora cavalo G4. Atacando o peão de H2 e aproveitando que não tem uma peça menor em volta do rei das brancas, né? Que daria uma segurança a mais. Vamos pensar se o cavalo tivesse em F3, né? Nem teria esse tema. Então veio o G3, que já debilita um pouco o rei das brancas. E aí eu passei minha dama para E5, né? Atacando o bispo. Bispo F4, dama H5, atacando o peão de H2 e forçando ainda mais as brancas enfraquecerem o rei, né? Então eu tenho compensação pela estrutura de peões quebrada, né? Minhas peças são bem ativas. E sem o cavalo em F6, meu bispo de G7 abriu, né? Então as peças ficaram muito ativas, o que compensa a estrutura de peões pior, né? E o rei das brancas está suscetível a levar ataque. E aqui de novo eu acabei atacando o rei das brancas ali e ganhei uma partida legal. E por fim, só pra gente terminar essa parte, que esse vídeo ficou longo, é um assunto bem complicado, né? Então aqui, de novo, eu tô de brancas. E aqui, vamos comparar os reis, né? A estrutura de peões do rei das brancas está meio estranha, mas ele tá seguro, ele tá ali bem segurinho. O rei G8 já não tá tão seguro, porque falta um peão aqui em H7, né? E aí pode ter alguns temas, tipo cavalo G5 e dama H7, mate, né? Então já tem uma ideia ali de ataque. Então o rei das brancas está claramente pior aqui, certo? Material, eu tenho um peão a mais, né? Eu tenho um peão a mais. Tenho vantagem material, então estou levando vantagem em 2 quesitos aí já. Atividade de peças. Eu tenho todas as peças ativas aqui. Cavalo em F3, está indo para G5, pode ficar ativo. Torre em D1, torre em F1. E aí minha dama está bem ativa aqui também. Só que, no quesito estrutura de peões, eu estou pior. Porque minha estrutura aqui está dobrada. O peão de E5 é um peão isolado, o peão em C4 é um peão isolado, o peão em A3 é um peão isolado também. Então minha estrutura está bem isolada. Então, eu tenho vantagem aqui, isso é um fato. Só que aqui pensando nesses elementos, o meu adversário, que é um grande mestre, ele jogou dama E3 aqui, né? Que tem uma ideia quando eu estava preparando o material dessa aula, foi bem interessante, porque o rei dele está exposto, né? O rei dele está exposto. Então ele procurou o quê? Depois eu joguei torre de D1, que é um lance estranho, e aí dama H6 para buscar trocas de damas, né? Então depois de dama H6, cavalo G por H6, o que aconteceu? Vamos tentar avaliar a posição de novo, né? O meu rei continua seguro, o rei dele tá mais seguro porque as damas sumiram do tabuleiro, né? Então foi essa a ideia dele. Material continua com o peão a mais, as minhas peças. Eu joguei esse torre D1 que é meio estranho porque tirou a torre da coluna aberta, né? Então ela já está um pouco menos ativa do que antes. E estrutura de peões, eu tô pior aqui. Então o meu adversário, eu continuo melhor aqui na posição porque eu tenho um peão a mais e aparentemente não é tão simples assim de converter, de explorar as fraquezas, né? Só que agora, sem as damas no tabuleiro, eu acabo levando o quê? Para o final onde minha estrutura é pior e agora ele vai conseguir criar contra-jogo. Apesar do computador falar que eu ainda tenho um ponto de vantagem, justamente só por causa da vantagem material, né? Mas agora as pretas têm contra-jogo ativo, tanto que eu perdi a partida, né? Então, eu achei bem legal essa ideia do dama E3 e dama H6, né? Eu podia ter mantido as damas com dama G4 para tentar explorar o rei das pretas, que está meio fraco, mas também faz sentido levar para um final, né? Mas eu acho que com esses exemplos, eu acho que vocês têm uma certa base agora, mas tentem praticar essas ideias, né? Então tentem se perguntar: segurança dos reis, atividade de peças, material e estrutura de peões. Com o tempo, vocês vão vendo que isso vai ficando meio automático, tá? E aí vocês vão adquirindo mais e mais
ideias posicionais, conforme vocês vão estudando, vendo o curso e vendo as partidas, analisando as próprias partidas também. Então, assim, esse é um tema que dá para falar em vários vídeos, provavelmente vai ter mais vídeos sobre isso, mas esse é o primeiro passo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.